Olá, muito bom dia para você. Está no ar o programa Mundo Real. Esse é o programa da Igreja Viva 24 horas, programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho. Essa é uma igreja que ama você. O programa de hoje tem um toque especial. Estamos recebendo aqui a Aline Shefkes, guia turista que já mora há 11 anos em Israel, e nós temos assuntos para conversar que um programa só é pouco. Em primeiro lugar, bom dia, Aline. Um prazer receber você mais uma vez aqui no programa. Um bom dia, é um prazer sempre estar aqui com vocês, falar e contar um pouco sobre a nossa vida, sobre o que acontece em Israel. Aline, 11 anos não são 11 meses. O que aconteceu já em 11 anos na Terra Santa? Imagina o que você já não viveu e experimentou. Fala um pouquinho sobre Israel. Aliás, comemorando esse ano 70 anos a independência do Estado de Israel. Israel, nos últimos 11 anos, eu que estou acompanhando esses 11 anos de perto, eu vi uma transformação gigantesca. E eu vejo sempre isso quando eu recebo, às vezes, uns turistas que vêm e eles perguntam, já esteve em Israel? Ah, já estive em Israel. Mas faz 30 anos, faz 40 anos, faz 15 anos, e eles chegam e eles não conseguem reconhecer o país. Israel cresceu de uma maneira fantástica. O que era um paizinho há 70 anos atrás, com pântanos, com desertos, com seca, com as pessoas morando em barracas, literalmente, hoje em dia se transformou num país de primeiro mundo. E é muito lindo acompanhar isso de perto. Israel floresceu. O deserto Israel, floresceu. o deserto floresce e você vê que um número de turistas muito grande tem ido a Israel, né? Inclusive brasileiros, né, Aline? Sim, o turismo brasileiro cresceu no último ano 66%. Em Israel, a gente quase bateu os 4 milhões de turistas no ano passado. Porque o que acontece, as pessoas começaram a ver a Israel verdadeira, uma Israel que é segura, uma Israel que é linda, uma Israel que é a terra da Bíblia e que se pode visitar. E cada vez mais tem vindo gente conhecer Israel de todos os países do mundo, e eu fico muito feliz com toda a nossa parceira brasileira que vem. Israel comemorou em 14 de maio, agora desse ano, 70 anos, né? E o nosso reverendo, o reverendo José de Santana Santos, o nosso pastor, que tem a visão bíblica, nós amamos Israel, oramos por Israel e trabalhamos para defender o Estado de Israel, porque quando se fala de Israel, existe muita falta de informação e sobra preconceito, porque as pessoas elas não conhecem o país e muitas das vezes come na mão de uma mídia tendenciosa e um jornalismo à moda ideológica, né? Porque as pessoas não sabem o que é Israel. Então a gente vai tentar aqui falar um pouquinho desses 70 anos da independência do Estado de Israel, por exemplo, o que Israel tem contribuído para o mundo, né, Aline? Para o mundo, na ciência, tecnologia, na educação. Fala um pouquinho sobre isso. Então, muita gente realmente não sabe. Se vocês pegarem o celular que está agora ou na mão de vocês ou do lado de vocês, vocês podem abrir o celular e começar a ver uma série de tecnologias que foram desenvolvidas em Israel. Por exemplo, o famoso aplicativo Waze que a gente usa. O GPS que a gente usa no dia a dia foi desenvolvido em Israel, 100% em Israel. A gente tem algumas das melhores universidades do mundo que desenvolveram muitas coisas e muitas tecnologias médicas. Se eu posso agora citar algumas para vocês, por exemplo, em Israel se desenvolveu o ReWalk. É uma das tecnologias para mim mais emocionantes. É como se fosse um equipamento de metal que tu coloca até a cintura e ele te ajuda a levantar e caminhar. Quer dizer, é um aparelho que está sendo desenvolvido, já começou a ser usado, que permite deficientes cadeirantes poderem voltar a caminhar. E eu conheci algumas pessoas, elas disseram poder olhar olhos nos olhos com as pessoas é uma coisa que eles esqueceram como era. E assim, tecnologias, por exemplo, para recém-nascidos e de todos os tipos a gente tem. E que ajudam a salvar vidas no mundo todo e inclusive salvar vidas daqueles que muitas vezes tanto mal falam de Israel. Aline, inclusive na agricultura, o tomate cereja é uma tecnologia israelense. Sim, tomate cereja, criado pela Universidade Hebraica de Jerusalém.
Aline, e outro detalhe, a gente vai faltar tempo se a gente começar a falar de tudo que Israel já criou e nós somos beneficiados por essas criações. Por exemplo, a calça jeans mesmo, a Levi's, né? A marca Levi's é de Levi Strauss, um judeu. Inclusive, eu fui informado de que na calça jeans tem um rebite, né? Que foi um outro judeu que criou, ou seja, até uma calça jeans que se usa vem da sabedoria que o nosso Deus deu a esse povo que tem contribuído, o povo do livro, contribuído espiritualmente, porque eles nos deram os profetas, né, os apóstolos, a Torá, a Bíblia, e nos deram Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aline, houve um alvoroço, não apenas no mundo islâmico, muçulmano, pela transferência da embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém. Você estava lá no período da transferência. Como vocês ouviram essa notícia? Como receberam a notícia, o povo de Israel? Primeira coisa que tem que ficar muito clara para todo mundo é que Jerusalém é a capital de Israel. Não de agora, é a capital de Israel desde a formação do Estado. O parlamento está lá. O primeiro-ministro, o presidente, todo o governo em Israel acontece de Jerusalém e sempre aconteceu. A diferença é que a ONU e alguns países do mundo não reconheciam Jerusalém como a nossa capital e agora fico muito feliz pelo anúncio dos Estados Unidos de finalmente reconhecer Jerusalém como a capital eterna do povo judeu e transferir a sua embaixada para Jerusalém. Então, a decisão americana da transferência, Aline, significa que não alterou a realidade, na verdade, ratificou. Exatamente, a realidade é uma. Jerusalém é a nossa capital, a gente considera como a nossa capital desde o início e, por isso, dói muito ver os países no mundo, ver muitos brasileiros achando, às vezes, que Tel Aviv é a nossa capital. Não é. Jerusalém é a nossa capital e os Estados Unidos, mudando a embaixada, vai reatificar isso para as nações e a gente começou a ver outros países do mundo já que começaram a mudar suas embaixadas devagarinho, a gente já tem países que anunciaram que vão mudar. Entre eles, o Paraguai. Entre eles, o Paraguai, nosso vizinho. E o nosso reverendo, José de Santana Santos, inclusive parlamentares que são representantes da nossa igreja em Brasília, recebeu um comunicado para que fossem ao plenário pedir ao presidente do nosso país para que também transfira a embaixada brasileira para Jerusalém, que é a capital eterna e indivisível do povo judeu. Aline, outra coisa interessante também é que Israel é uma diversidade, né? Você no norte tem um clima, no sul tem outro clima. Você como guia turístico, existe assim um local em que as pessoas mais procuram lá, algo que não dá para dizer, eu fui a Israel e não visitei. Certamente é Jerusalém. Certamente é Jerusalém. Jerusalém é uma cidade maravilhosa em todos os seus sentidos, é uma cidade linda, toda feita de pedra, ela resplandece no sol, é a cidade de ouro e tem uma história muito importante, 4.000 anos de história estão lá em Jerusalém e, claro, a cidade da Bíblia. A gente não pode abrir a Bíblia e não ver Jerusalém escrito em tantas e tantas passagens, desde Abraão indo sacrificar o seu filho Isaque, até todas as passagens de Jesus, tudo aconteceu em volta de Jerusalém, em Jerusalém, e por isso, assim, é imperdível. A conexão que existe entre Jerusalém e o povo judeu é algo que se comprova na história, na arqueologia, e aonde você quiser provar a conexão do povo judeu com Jerusalém, não tem como você deslegitimar Jerusalém como capital do povo judeu. Por que querem fazer isso, né, Aline? Dizem que não existe nenhuma conexão com o povo judeu, e sim com o povo palestino. Falar isso é uma mentira deslavada. Quem nega a ligação do povo judeu, o povo de Israel, com Jerusalém, é porque quer fechar os olhos para a realidade, quer fechar os olhos para a arqueologia também. A gente tem escavações arqueológicas acontecendo constantemente em Jerusalém e se vai na cidade de Davi, se escava, se encontram selos reais com nomes bíblicos, nomes em hebraico, nomes judeus de 3.000 anos atrás. A gente tem os restos do Templo de Jerusalém
o templo construído por Herodes há 2000 anos atrás. A gente tem muitas provas que estão saindo debaixo da terra, muitas vezes de próprios bairros muçulmanos. A cidade de Davi, onde se encontrou provas irrefutáveis que lá era a cidade nos tempos de Davi, a cidade citada na Bíblia, ela está justamente hoje em dia embaixo de um bairro muçulmano chamado Siloam, que é Siloé. Quando a gente fala de Jerusalém, a gente gosta muito de esclarecer para você que está em casa, por que Jerusalém nós acreditamos que ela tem conexão com o povo judeu, primeiro pela história bíblica, né? Eu acho que qualquer historiador, por mais sério que seja, ainda que ele possa não acreditar na Escritura Sagrada, mas ele tem a Bíblia como fonte histórica. E quantas vezes aparece a palavra Jerusalém no Alcorão? Nenhuma vez aparece. E na Bíblia? Mais de 600 vezes. Se eu não me engano, 600, 800 vezes. Então significa que não tem como negar. Agora, recentemente, Israel tem sofrido uma onda de ataques pelo grupo terrorista Hamas. Nós temos esfaqueamento em Afula, depois um soldado israelense foi apedrejado por um pedaço de mármore na Cisjordânia numa operação em Ramala, ele infelizmente morreu, atropelamentos, túneis para tentar atingir Israel. Inclusive, a gente tem até uns vídeos aí, e a gente quer até pedir para o Maurício colocar das pipas. E Aline, e por último, pipas incendiárias que estão destruindo a agricultura, a fauna de Israel. Uma coisa muito importante para as pessoas entenderem, o grupo Hamas, eles não buscam a criação do Estado palestino, eles buscam a destruição do Estado de Israel. E isso a gente vê em todas essas ações que tu citou. A última delas, como a gente está vendo no vídeo agora, são as pipas incendiárias. A gente vê que o Hamas está se encontrando praticamente sem meios de atacar Israel. Eles estão buscando de uma maneira desesperada atacar Israel e atacar os civis. Eles estão agora, desde a faixa de Gaza, eles colocam pipas. Sim, pipas como de crianças, amarradas na ponta delas algum utensílio incendiário ou às vezes inclusive uma bomba, e eles mandam essas pipas com vento para o lado de Israel e elas estão causando incêndios. A gente está vendo esses incêndios, mais de 300 já aconteceram. E quem eles estão afetando? Eles estão afetando os agricultores, eles estão afetando a população civil de Israel, que está tendo prejuízos, que acorda um dia, vai para a escola, vai para o seu trabalho sem ter certeza de que no caminho de volta o lugar onde eles moram talvez está sendo incendiado, e causa muito sofrimento à população. Aline, em 24 horas, em apenas um dia, parece que o Exército contabilizou 45 foguetes e 20 incêndios. Ou seja, além dos mísseis que Israel lança, que Gaza, através do grupo terrorista Hamas, lança para Israel, os Qassam, né, e outros mísseis, túneis. Tudo isso, além de tanta maldade que eles querem invadir Israel, ainda tem um marketing mentiroso e fraudulento de que eles querem sensibilizar a comunidade internacional, as pessoas menos informadas, dizendo que eles são, na verdade, as vítimas da história. Eles querem se colocar como vítimas, eles falam todo o tempo de uma conquista, de um isolamento, que Israel está fechando as fronteiras. Israel não é a única fronteira de Gaza. O Egito faz fronteira com Gaza também. Então, por que o mundo sempre se volta a Israel falando sobre a fronteira de Gaza com Israel? Eles têm o mar, eles têm Israel e eles têm o Egito. E hoje em dia, dentro de Gaza, não tem nenhum judeu, nem israelense, civil nem militar. Se eles quisessem amanhã declarar a independência, eles poderiam. Só que eles não têm interesse na independência, eles têm interesse em destruir Israel e atacar Israel constantemente de todas as formas possíveis. Desde quando não existe judeu dentro da faixa de Gaza? 2005? 2005. 2005, o próprio governo de Israel retirou à força todos os judeus e todos os israelenses que viviam na faixa de Gaza, justamente como um ato para deixar os palestinos sozinhos lá, para que eles possam desenvolver um país. Nesses anos todos, 2005, eles não têm moeda própria, eles não criaram sistema de água nem de luz.
Hoje em dia, a água e a luz dentro da faixa de Gaza vem de Israel. E, inclusive, uma dessas pipas que eles mandaram foi lançada contra a estação elétrica de Israel, que manda energia para Gaza e acabou cortando a energia de Gaza. Eles não fizeram absolutamente um passo para a independência. Todos os milhões e milhões de dólares que eles recebem, tem uma campanha mundial para arrecadar fundos para mandar para a faixa de Gaza, para mandar para o Hamas, para ajudar a população palestina. E esses fundos chegam na mão do Hamas, eles não construíram um hospital, eles não construíram uma escola para as crianças deles. Esse dinheiro 100% é usado para financiar o terrorismo contra Israel. E quem financia o terrorismo? O Irã está por trás disso? Muitos órgãos internacionais estão por trás disso. Muita gente que seguidamente sensibilizada com o que vê na TV, manda dinheiro não sabendo que esse dinheiro vai ser usado para terrorismo. E o Irã também ajuda com dinheiro e com equipamento militar. A gente sabe que quando no Egito tinha um grupo também terrorista dominando o Egito, que era a Irmandade Muçulmana, eles abriram as fronteiras entre o Egito e Gaza e através do Egito chegaram mísseis de longo alcance desde o Irã até a faixa de Gaza através do Egito. Quem é o alvo de Israel? Porque quando Israel faz uma operação, a Força Aérea Israelense, eles têm um alvo definido. Normalmente, eles não atacam. O Israel, até onde nós sabemos, eles mandam bilhetes, né, pedindo para a população civil evacuar, porque eles vão atingir alvos militares. O objetivo de Israel é destruir a infraestrutura do terrorismo dentro da faixa de Gaza, que é o Hamas. Terroristas e instalações terroristas, só. A gente não tem interesse nenhum na morte de crianças inocentes. Tem crianças que vivem na faixa de Gaza, tem mulheres, tem idosos que eles não são culpados pelo que estão acontecendo, eles não deveriam estar sofrendo como eles estão sofrendo por causa do Hamas. E quando a gente vê todos os ataques do Hamas a Israel, eles não têm critério nenhum, eles vão incendiar, eles vão jogar mísseis contra cidades, contra escolas e eles buscam atingir qualquer pessoa do lado israelense, inclusive às vezes muçulmanos do lado israelense estão morrendo. Uma zona de conflito como é a faixa de Gaza, a fronteira ali, não é lugar para ter criança. Então, olha como é que eles usam, eles querem demonizar Israel, mas na verdade, eu acho que a ONU e todas as instituições deveriam se virar contra o terrorismo, contra o Hamas, porque a própria população palestina é refém do Hamas. É lugar de colocar uma criança na faixa de Gaza, na fronteira. Na marcha do retorno, nós vimos vídeo de pais empurrando os filhos para enfrentar os soldados israelenses. Às vezes, para a gente, soa inimaginável que um pai vai empurrar à força um filho para uma zona de guerra para ser atingido por Israel. Mas o que acontece na realidade é um pai, uma família que tem um filho morto por Israel, por conflito, por estar lutando pela causa palestina. Alguém que morre como um terrorista, como um mártir terrorista, a família vai receber indenização mensal do Hamas. A família começa a receber um salário. Agora uma família pobre começa a ter uma renda. Agora a família começa a ser uma família com status, porque ter um filho morto é status, o que é uma loucura, mas o que acontece? Eles vão ter um status muito maior. E assim vai ser mais fácil de casar as filhas da família, eles vão ser mais importantes e na realidade tu está sacrificando, tu está deixando os teus filhos morrer para que toda a família aumente o seu status, a sua renda, o que para a gente é inimaginável. A Golda Meir, ela foi uma primeira-ministra em Israel, ela governou na realidade nos anos 60 e ela falou, o dia que o conflito terminar vai ser quando os palestinos amarem mais os filhos deles do que eles odeiam os nossos. E é uma realidade. Um pai que está disposto a deixar o filho morrer, está feliz pelo filho morrer, como é que a gente vai ter paz? Como é que a gente vai ter diálogo entre os dois lados se eles estão mais se importando com o status da família, com dinheiro, com outras coisas que não importam? Aline, eu queria que você que estivesse em casa tentasse ser
imparcial, tá? Nós estamos aqui trazendo fatos, não versões. Significa o seguinte, que Israel tem o direito de se defender, sim. Que país que você pode jogar mísseis para dentro dele, que está preparado para receber vários mísseis, e a gente vai fazer o quê? Nada? Mentira. Nós não vamos ficar quietos. E é isso que Israel faz. Israel, ele se defende, tem o direito de defesa. Aliás, não tem como não tocar, porque todas as guerras que houve, 48, 56, 67, 73 e todas as outras guerras que vêm até hoje, tanto contra países, contra grupos terroristas, são guerras em que Israel não começou. Israel não quer guerra. Olha para esse povo que você vai ver que eles não querem guerra. Olha o tempo que o Hamas gasta construindo túneis, podendo estar construindo escola, hospitais, cuidando da sua população, e não é isso que acontece, né, Aline? Exatamente. A gente não tem interesse nenhum em guerra. Se eu posso compartilhar com vocês aí em casa, eu sou casada com um israelense, e cada vez que eu vou organizar o armário do meu marido, eu abro, eu começo a organizar, e na prateleira bem de baixo tem os uniformes militares e as botas militares. Eu sei, meu marido, ele foi combatente numa unidade no exército de Israel, ele hoje em dia é reservista. A próxima guerra que tiver, meu marido vai ser chamado. Ele já foi chamado nas guerras anteriores. Eu vivo com medo de ter a próxima guerra, porque quando tiver a próxima guerra vai ser meu marido, e depois vão ser meus filhos, meus amigos. A população inteira de Israel é mobilizada para defender o país. É um mal necessário. Mas por que eu vou querer que meu marido agora vá para a guerra? Eu quero que a paz exista, que o Hamas pare com o terrorismo, que um governo na autoridade palestina que esteja disposto ao diálogo, assuma o poder e que a gente possa sentar e negociar e que a gente não precise ver o nosso lado lutando e nem os filhos deles. Quer dizer, esse aqui é o sonho de todos os israelenses, é viver em paz. Se vocês abrirem agora as músicas na rádio israelense, as músicas falam de paz. As músicas falam do nosso desejo de parar com tudo isso, de ter que parar de nos defender. Porque desde que Israel foi declarado, todo o tempo a gente vê países vizinhos, grupos terroristas atacando Israel, e o mais novo ataque agora dos últimos, a gente pode dizer, dos últimos 10 anos é todo esse ataque midiático. Todas as TVs e rádios com uma grande campanha contra Israel. E, infelizmente, é uma guerra que eu considero que a gente está perdendo. Se vocês abrirem um canal de TV que não esteja como esse comprometido com a verdade, vocês vão ver o que se relata em Gaza é como se acontecesse um massacre. A realidade de Gaza é a seguinte: tem a fronteira entre Gaza e Israel. Do lado israelense, tem populações vivendo, tem escolas, tem cidades, e agora a gente vê centenas de pessoas correndo do lado de Gaza, cruzando a fronteira, que hoje em dia é uma cerca, não, na realidade não é um muro, é uma cerca, e eles tentam cortar a cerca e passar para o lado israelense, agora entrar em escolas, esfaquear, colocar bombas para os carros militares israelenses e entrar metralhando em kibbutz, em comunidades. E por isso Israel não permite que se cruze a fronteira. Israel diz claramente, quem chegar até a cerca, a gente não tem outra opção a não ser afastar vocês. Primeiro, com bombas de gás lacrimogênio, com mangueiras com pressão de água, para literalmente tentar empurrar a população para trás. E como última circunstância, se tem alguém tentando invadir Israel, Israel vai atirar, de preferência, em algum lugar que tente não matar a pessoa, simplesmente ferir como a perna. Mas quem está correndo contra a cerca de Israel sabe que isso vai acontecer. E como eu falei, muitos deles estão sim dispostos a morrer em nome da família, em nome de uma causa, em nome do terrorismo. Certamente o que você vai ver aqui agora não passou em mídia nenhuma no Brasil. Nós temos um vídeo das crianças na faixa de Gaza que, enquanto a gente dá o que tem, o Hamas tem ódio, bombas, mísseis para jogar dentro de Israel, mas olha só o que crianças na fronteira da faixa de Gaza fizeram.
eles lançaram balões, Aline, escrito paz e com doce para o povo da faixa de Gaza. Fala um pouquinho sobre isso. Então, a gente vê a educação, e a educação é extremamente importante. Enquanto no lado palestino tem fogo, do lado de Israel tem paz, não é isso? a gente vê como a educação é uma coisa importante. A gente vê a educação pró-terrorismo, pró-ódio no lado palestino, e a gente vê como as populações no lado israelense se importam na educação pró-paz. Pensa agora uma criança que cresce numa realidade de mísseis, de incêndios, de terrorismo. Não agora, já desde que essas crianças nasceram, elas nunca tiveram outra realidade. E os pais se esforçam para mostrar que essas pessoas do outro lado da fronteira, que estão jogando mísseis, eles não são um inimigo. Eles são ocupados por um grupo terrorista chamado Hamas e que a gente precisa de diálogo. E por isso as crianças colocaram os balões, encheram de doces e mandaram esses balões para a faixa de Gaza com mensagens de paz, com mensagens de amor. E é isso que se tenta ensinar para as nossas crianças em Israel. E se esse diálogo também existisse no lado palestino, a gente talvez visse nas futuras gerações uma melhor chance de paz. Mas se ensina terrorismo, se ensina ódio, e é um dano que está sendo feito não agora só. Isso a gente vai ver frutos dessa educação nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. É isso aí. Gente, nós vamos encerrar o nosso programa aqui, mas eu quero dizer que na semana que vem nós vamos continuar conversando com a Aline. Temos muito assunto para tratar e um dos assuntos que nós vamos falar na semana que vem é sobre o BDS, Boicote, Desinvestimentos e Sanções. Você precisa saber o que é isso, porque isso tem trazido prejuízos para o mundo todo e tentando prejudicar e demonizar sempre o Estado de Israel. Aline, muito obrigado mais uma vez. Mas semana que vem a gente está aqui novamente. Nos vemos semana que vem. É sempre um prazer estar com vocês. Um bom dia para todos os telespectadores. Shalom.